noite, sejam bem-vindos a mais uma live de número 2. E o tema de hoje é quando o ambiente forma as nossas decisões. Vou te dar um minutinho para você convidar alguém para estar com você nessa live. Como eu sempre digo, é uma live rápida, mas não acelerada. Vamos ficar por aqui por uns 40 minutos e vamos falar sobre escassez. Lembrando que escassez não está no bolso, ela está na alma. E nós vamos continuar o assunto de ontem. Nós já trouxemos, eu sei que já foi gerando aí alguns insights, já foi trazendo consciência, porque qual é a nossa meta aqui? Não é sermos perfeitos, é nos tornarmos conscientes. Que a paz do Senhor esteja conosco durante essa live, que seja uma bênção, que a sua vida seja impactada, transformada, que os seus comportamentos sejam moldados através daquilo que te gere consciência. Que você não seja moldado pelo meu comportamento, nem pelas minhas palavras, mas que você seja moldado por aquilo que te gera consciência. Eu entendi que o meu comportamento, eu entendi que as minhas atitudes, e aí você começa a trazer agora mudança. Só haverá mudança quando eu reconheço. E lembrando que Deus só vai trabalhar na transformação quando eu reconhecer a falha, quando eu reconhecer que há algo que precisa ser mudado. Então, bora lá? Vou te dar um minutinho para você convidar alguém para estar com você nessa live e nós já vamos começar em 1 minuto. É isso aí, vamos lá, vamos dar início à nossa live de hoje, quando o ambiente forma as suas decisões. Bem-vindo ao meu canal Mulher Fora do Comum. Como eu já disse, aqui nós não trabalhamos para tornar você perfeita, mas tornar você consciente. Ok? Então nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos oriente, que nos dê sabedoria para conduzir essa live, sobretudo para que você possa também gerar consciência. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças pela oportunidade de mais uma noite estarmos aqui. Que cada vida que por aqui passar, que ao ouvir essas palavras, se torne consciente, autorresponsável e que tenha, a partir de hoje, resultados extraordinários de uma vida que tem uma visão clara e positiva de futuro. Eu oro crendo que muito mais o Senhor fará em nome de Jesus. Amém? Então, bora lá, bora começar a nossa live, né? Porque nós não podemos ficar aqui esperando todos chegarem. Eles vão chegando enquanto estamos por aqui. Você que está aqui no YouTube, você que está no Instagram, pode colocar sua pergunta, pode falar, pode... não concordo, acho que não, tá tudo bem. Vamos lá, eu não estou aqui para estar certa, eu estou aqui para que você dê certo. Então, vamos lá? Primeiro ponto dessa noite, nós vamos falar sobre... Vamos trazer uma conexão com ontem, que não estava ontem. Ontem nós entendemos que o comportamento financeiro não nasce no bolso, ok? Então, só revendo, o comportamento financeiro não nasce no bolso. E hoje nós vamos dar mais um passo nessa direção. Nós vamos trazer mais consciência, ok? De onde esses comportamentos vieram? Vamos entender um pouco mais de onde vieram esses comportamentos. E antes de você decidir sobre dinheiro, você aprendeu a pensar sobre ele. Vamos lá? Presta atenção. Caneta e papel na mão, porque algumas frases vão ser preciso reflexão mais tarde, amanhã. Nós teremos live até sexta-feira sobre esse tema. E algumas frases que eu vou trazer para você durante esses dias de live, elas vão gerar em você incômodo.
e você vai demandar de um tempo. Eu vou contar já para vocês o que uma frase me fez ter consciência do meu comportamento financeiro. Então, vamos lá. Antes de você decidir sobre dinheiro, você aprendeu a pensar sobre ele. Anotou? Anotou aí? Então, vamos lembrar? Comportamento não é aleatório e padrões se repetem. Ok? Vamos dar continuidade no nosso conteúdo dessa noite. Então, vamos lá. O primeiro ponto hoje no bloco de número 1. Nós aprendemos pelo ambiente. Então, vamos lá. Isso, como vamos trazer como base bíblica hoje, nós sempre iniciamos com uma base bíblica, vou trazer aqui neurociência, vou trazer aqui estudiosos como Augusto Cury e Daniel Goleman, mas nós sempre vamos começar pela base, a Bíblia Sagrada. Diz assim, Provérbios de número 22 e o verso de número 6. Anote aí, Provérbios de número 22 e o verso de número 6. Diz assim, educa a criança no caminho em que deve andar. Por favor, eduque a criança no caminho em que deve andar. Outras traduções dizem, ensina a criança o caminho que deve andar. Ensinar não é só falar. Ensinar não é só falar. Ensinar é o que se vive, como se reage. É assim que se demonstra. Presta bem atenção. As crianças aprendem vendo, ouvindo e sentindo, ok? Ficou claro? Anote. Vendo, ouvindo e sentindo. Deuteronômio, capítulo de número 6, versos 6 e 7. Olha só essa ordem que foi dada. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Lembram do texto de ontem? Qual foi o texto de ontem que nós lemos? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É só para você ir conectando cada dia uma coisa à outra, ok? E as ensinará a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Ou seja, estas palavras falará delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, se levantando, indo se deitar. É para você entender que o ambiente ensina o tempo todo. Os nossos filhos aprendem com a nossa forma de nos alimentarmos, com a forma que sentamos à mesa. Quais são os assuntos que são falados à mesa? Os nossos filhos aprendem, nós aprendemos na nossa infância, quando nós observávamos a conversa dos nossos pais ou das pessoas com quem nós convivemos na infância, com os vizinhos, com a comunidade em si, seja ela cristã ou não cristã. Nós fomos observando. Então, o tempo todo, o ambiente ensina. Eu quero que você vai trazendo isso para você, tá bom? Eu sou pai, eu sou mãe, é para mim. Não. Você só vai conseguir ensinar a criança o caminho que ela deve andar quando você entender o caminho que você está andando. Porque as crianças aprendem ouvindo, vendo e sentindo. Só que ela vai memorizar muito mais aquilo que é sobre forte impacto emocional. Então, talvez você fala, você instrui a criança de forma correta, mas o seu comportamento, as suas ações, tá? Elas são muito mais fortes do que aquilo que você fala. Então, ela vai memorizar muito mais o impacto emocional do que as palavras ensinadas, do que a orientação. Certo? Então, nós vimos aqui que o escritor aos Provérbios e Moisés escrevendo aqui o Pentateuco, né, o Deuteronômio, ele está dizendo que nós devemos ensinar essas palavras. Ele está falando da Bíblia. Mas o que eu aprendo aqui? Que
Quando eu sento com a criança, ela está aprendendo. Aí eu digo para a criança, você não vai roubar. Roubar é errado, não pode. Ok, ela está ouvindo. Mas a criança me vê roubando. Eu estou quebrando aquilo que eu ensinei. Eu mesmo quebro princípios. Eu quero que você vá remetendo, conforme eu vou falando, ao que você visualizou na sua infância. E talvez você esteja repetindo um padrão ou se rebelando a esse padrão, ok? Qualquer um dos dois pode estar te causando danos prejudiciais às suas finanças, ok? Então vamos lá. O ambiente ensina o tempo todo. O que você veio aprendendo durante a sua infância sobre finanças? O que você viu, ouviu e sentiu sobre dinheiro? Como assim sentiu? Vamos lá. Eu via os meus pais gastando dinheiro com bobagens, com cachaça, com festas, com presentes para pessoas estranhas. E eu ouvia os meus pais dizendo que nunca tinham dinheiro. E todas as vezes que havia um problema em casa, eu sentia, estou falando de emoções, a raiva, a angústia, o desespero, o medo diante da ausência do dinheiro, diante de uma situação difícil, diante de uma crise, diante de uma enfermidade. Eu vi os meus pais tendo reações e falando de uma forma que eu senti emocionalmente. E isso criou o quê? Uma memória emocional sobre dinheiro. Vamos lá. Base científica para o que eu estou falando. Eu trouxe aqui a base bíblica. Deuteronômio 6, 6 e 7, Provérbios 22, 6. Agora eu quero trazer a base científica. Eu vou usar hoje, como eu disse, Daniel Goleman e Augusto Cury para trazer essa base científica para você. Então vamos lá. A neurociência comportamental. O cérebro aprende por repetição e observação, principalmente na infância. Porque é um momento de aprendizado. As crianças têm uma facilidade absurda de aprender, sabe? Por isso que se você colocar uma criança para aprender uma nova língua, ela vai aprender com muita facilidade. Então, uma criança que ela muda do seu país, ela tem a tendência, se ela não falar com outras pessoas a sua língua, ela tem a tendência de aprender aquela nova língua e nem se lembrar da outra, a não ser que alguém mantenha ali. Se isso acontecer, a criança vai falar mais de um idioma antes mesmo que ela esteja na escola, ok? Antes mesmo que ela aprenda a escrever. A facilidade neural que uma criança tem, porque o seu cérebro está aberto, né, a novos aprendizados, diferente de mim, de você, que já passamos dos 30, né? Então, vamos lá. Augusto Cury traz para nós que nós temos janelas de memórias. Aquelas janelas que foram firmadas, fixadas, guardadas, sob forte impacto emocional, sejam eles positivos ou negativos. Vamos lá. Se eu perguntar para você, no dia 10 de outubro do ano passado, o que é que você comeu? Quem aqui se lembra? Escreve aí no chat para mim. Quem aqui se lembra o que você estava fazendo durante o dia, no dia 10 de outubro de 2025? Escreve aí para mim, se você se lembra. Por favor, escreve. Eu preciso saber que vocês estão aqui, que eu não estou sozinha aqui, nem no YouTube, nem no Instagram. Escreve aí para mim o que é, se você se lembra. Se lembra, escreve que se lembra. Se não, só escreve, não me lembro. Por favor, me ajude aí. Vamos lá. Vou tomar uma água enquanto você escreve. Cadê? Não se lembra. Tá vendo? É isso aí, ó. Não me lembro. Né? Algumas pessoas não têm certeza. O que acontece? Eu não lembro nem dia 10 de janeiro. Olha só. Mas agora, eu não sei assim a idade de todos que estão aqui, mas quem se lembra
O que você estava fazendo no dia 11 de setembro? O que aconteceu no dia 11 de setembro? Vocês se lembram? Vou lhe trazer a memória. O dia em que as Torres Gêmeas foram atacadas. Se tiver alguém aqui que se lembre dessa passagem, o que é que você estava fazendo nesse dia? Gente, eu sou capaz de falar até a roupa que eu estava usando, tá bom? No dia 11 de setembro. É para você entender como funciona, né, a nossa memória. E a Bíblia, ela é tão instrutiva que ela mostra como nós somos capazes de aprender e reaprender. Então, vamos lá. Você não se lembra nem o que comeu, não se lembra nem o que aconteceu no dia 10 de janeiro. Agora, eu estou te perguntando se você se lembra o que você estava fazendo no dia 11 de setembro. Escreve aí para mim se você se lembra, por favor, o que você estava fazendo no dia deitado no sofá assistindo televisão. Olha só, tá vendo? Mas talvez... Por quê? Por que você se lembra? Porque nesse dia houve uma notícia que gerou um forte impacto emocional. Seja ele de susto, de raiva, de tristeza, não importa, mas houve um impacto emocional nesse dia. Ok? Então, tudo aquilo, eu lembro certinho, tá vendo? Por quê? Porque foi um susto, né? Foi algo assim, o que é isso? Então, você memorizou. Você é capaz de se lembrar o que comeu, você é capaz de se lembrar a roupa que vestiu, por causa do acontecimento daquele dia. Então, a nossa memória, as nossas memórias, elas podem ser positivas e negativas. Depende de como ela foi projetada. Então, na nossa infância, durante a nossa infância, tudo aquilo que o nosso cérebro viu, repetidas vezes, observou, ele memorizou. Então, ou seja, vamos voltar a dizer que antes mesmo de você aprender sobre dinheiro, você já pensava sobre ele. É por essa razão que você lida com dinheiro dessa maneira que você lida hoje. Eu não sei se você, nós já falamos ontem, né, na nossa primeira live, se você tem culpa de gastar consigo mesmo, se você é impulsivo ou se você guarda demais. Então, estes comportamentos foram gerados a partir da ambiência que você viveu, a partir do ambiente em que você estava inserido durante toda a sua infância, ok? Agora, estou falando aqui de quem ainda não teve uma transformação de inteligência emocional ou uma transformação de temperamento através do Espírito Santo, ok? Porque somos espirituais, estamos falando da neurociência, mas também somos espirituais. Então, alguém pode ter já sido liberto dessa prisão sobre finanças, ok? Vamos lá. Bloco de número 3. Como o ambiente ensina sobre dinheiro? Então, nós falamos no bloco 2 sobre a neurociência comportamental, trouxe aqui que as janelas de memória, em que elas fixam a paz do Senhor, boa noite, seja bem-vindo. As janelas das memórias, como nós citamos, você consegue se lembrar o que aconteceu dia 11 de setembro. Então, lá da sua infância, talvez você não se lembra de um presente que seus pais te deram, mas você se lembra de algo que eles esqueceram e lhe causou dor. Eu tinha 4 anos de idade, eu tenho uma cicatriz na testa e de um colega que me empurrou e eu caí e bati a testa no tijolo na escola. Mas eu não me lembro da minha professora, eu não me lembro dos meus colegas, eu não lembro nem o nome do coleguinha que fez isso. Mas eu me lembro que aconteceu. E depois disso, eu sei exatamente o que aconteceu até eu chegar na minha casa. Depois disso, eu já não lembro mais. Porque aquilo foi um impacto emocional para mim. Foi um susto. Eu tinha 4 anos de idade, mas eu consigo me lembrar perfeitamente daquele grupo de pessoas me levando até em casa, a pé. Eram umas 5 ou 6 pessoas que me acompanharam até em casa. Eu não sei se eles ficaram preocupados o que a minha mãe ia fazer, mas era um grupo de umas 5 ou 6 pessoas que me acompanharam até a minha casa. Tá vendo isso? E isso é as janelas de memória. Também temos o aprendizado emocional. Então, se você ouviu durante a sua infância, de forma agressiva, mãe, pai, ou a pessoa que você foi criada, gostaria de comprar uma bala. Menino, acha que dinheiro nasceu em árvore? Isso não é pra gente, queria comprar aquele carrinho, mas a gente é pobre, a gente não tem essas coisas, você acha que a gente é rico? A forma que foi dita, ela criou um aprendizado emocional, ok? A forma em que foi falado para você sobre dinheiro criou um aprendizado emocional, e você está repetindo esse padrão.
ou por repetição, ou por rebelião, tá? Vou explicar, nós falamos sobre isso ontem, eu vou explicar para você que está aqui hoje. Padrão de repetição, eu faço a mesma coisa que os adultos faziam comigo durante a minha infância, eu faço com os meus filhos, com as pessoas à minha volta. Padrão de rebeldia, a rebelião, que eu vou para o lado contrário. Ou eu guardo demais, não gasto de jeito nenhum. Ou eu dou demais. Os meus filhos têm tudo, eles não ficam sem nada. Tudo que me pedem eu dou, porque Deus que me livre que eles vivam a vida que eu vivi. E com isso, muitas vezes, você está trazendo uma educação errônea para os seus filhos, para as pessoas à sua volta, para os seus sobrinhos, seus netos, seja quem for que está aí dependendo de você, e que você está permitindo que essa emoção, ela defina as suas decisões. Ok? E aí, o que é isso? Atitude desgovernada. Gente, eu falo sobre isso aqui, deixa eu só mostrar, gente. Eu mostrei esse livro para vocês, que eu não mostrei, eu falei que ia mostrar hoje. Atitude, quem te desgoverna. Então, esse livro traz aí sobre emoções que desgovernam. Vamos ver aqui que José não tinha emoções feridas, né? Ele estava tratado, e por essa razão, nenhuma atitude dele foi desgovernada. Tá? Então, quando nós temos a alma ferida, nossas ações são desgovernadas. Por isso que a forma como você lida com o dinheiro muitas vezes, eu vou citar um exemplo aqui de Eike Batista. Quem se lembra do Eike Batista? Um riquíssimo, milionário, que, né, foi preso por sonegação de impostos, etc. e tal. Numa entrevista, que até foi o Roberto Cabrini que fez com ele, eu assisti esse documentário. Uma das coisas que o repórter perguntou para ele foi assim, o que ele mais queria? Porque ele teve tudo, o que aconteceu? Você sabe o que ele queria? E a resposta dele é sensacional, gente, é sensacional. Ele diz assim, que a única coisa que ele realmente queria era o respeito do seu pai. E ele continua. Mas ele não acredita que ele teve aquelas ações por causa disso. Mas o que ele estava procurando? Uma aprovação, um abraço, um parabéns, você fez bem feito. Então ele lidava com o dinheiro de uma forma, ele tinha inteligência, capacidade de ter, de fazer, de multiplicar dinheiro. Mas ele estava sempre tendo problemas financeiros. Não estava ligado à sua falta de conhecimento, estava ligada à sua alma. As dores da sua alma. Então, ações repetidas, tá? Por causa de feridas na alma, e você não percebe que está atacando diretamente as suas finanças, ok? Então, vamos lá, ó. Eu até anotei aqui exemplos que foi dado ontem à noite. A paz do Senhor, minha querida, bem-vinda. Qual o exemplo que nós trouxemos ontem? Dinheiro não nasce em árvore, isso não é pra gente, quem tem dinheiro é desonesto. Quem já ouviu isso? Que todo rico, ele rouba, tá? Ou ele tem dinheiro porque recebeu uma herança, ou porque ele é corrupto, roubou de alguém. Então, qual é a visão que você passa a ter? Você vai crescendo, ouvindo alguém dizer que, se você já olha, a sua família é pobre. Não tem nada financeiramente, então você já não tem esperança de ter uma herança. Aí você vê aqueles coleguinhas ricos, com tênis da hora, mochila da hora, material da hora, e você vai pensar o quê? Tudo bandido. É aí que nascem os preconceitos, é aí que nascem os pensamentos, a partir de uma percepção que eu tenho. Por quê? Porque a criança ela não tem maturidade de racionalizar o que ela ouve. Então ela tem uma percepção do mundo à sua volta. E aí ela começa a ver que o coleguinha tem, então das duas, uma, ou ele recebeu uma herança, ou seus pais são bandidos, roubam, são desonestos, são corruptos, de alguma maneira. E aí começam as crenças, rico não entra no céu, isso aí, exatamente, né? Essa é uma das piores para quem é cristão. Muitos cristãos acreditavam que precisava ser pobre, miserável, para entrar no céu. Muitos cristãos criam nisso, né? Guardar é mais seguro que arriscar. Guardar é mais seguro que arriscar. Todas essas frases são de pessoas que têm crença de escassez, ok? E aí o que acontece? Gente, nem toda pessoa que tem escassez é mão fechada. Tem gente que tem a crença de escassez e ele gasta tudo, ele nunca fica com dinheiro. Sabe por quê? Porque na mentalidade dele, se ele tiver dinheiro, ele é mau. Se ele tiver dinheiro, ele não vai para o céu.
Ele é desonesto. O que as pessoas vão pensar sobre ele? Por quê? Porque ele trouxe uma percepção que virou um pensamento, que virou um sentimento e que agora é uma crença limitante. Eu falei ontem, para quem estava na live de ontem, que eu sempre tinha culpa. Gente, quantas vezes eu precisava comprar um sapato novo, eu recebi o meu salário, dava para comprar, eu ia na loja e quando eu olhava, eu não comprava. E quando eu comprava, eu ficava dias olhando para aquele sapato e me culpando por que eu comprei esse sapato. Gente, eu podia ter gasto esse dinheiro com arroz, com feijão, com necessidade, com um sapato. Aí eu começava a dizer para mim mesma, eu não sei se alguém aqui já fez isso, tá? Mas eu dizia para mim mesma, isso é muita vaidade, você está muito vaidosa, assim você fica longe de Deus. Eu nem era cristã, tá bom? Eu nem era cristã. Mas Deus era algo muito importante. Então, a vaidade estava me afastando, eu estava muito vaidosa, eu estava metida. Vou contar um negócio para vocês. Eu me lembro que quando a gente comprou o nosso primeiro carro novo, eu tinha vergonha, olha, para vocês entenderem o que é escassez, tá? Não é ausência de dinheiro, é na mente. Por isso a escassez não está no bolso, ela está na alma. Nós compramos pela primeira vez, Deus nos abençoou e nós compramos um carro zero. Eu tinha vergonha de chegar nos lugares. Eu tinha muita vergonha do carro novo, porque eu já ficava assim na minha mente, o que vão pensar de mim? Ai, meu Deus, vão achar que eu roubei. Ai, meu Deus, vão achar que eu tô metida agora. Por que eu tinha esses pensamentos? Porque eu me culpava. Eu estava pagando o carro honestamente com o meu salário, eu tenho consciência disso. Mas a crença, a mentalidade de escravo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o povo é liberto do Egito, aí eles estão no deserto, eles têm codornas que caem do céu, que eles comem até não suportar mais, é maná que todas as manhãs tem lá para eles comerem, é o mar que se abriu, é uma coluna de fogo durante a noite, é uma nuvem que não deixa o sol queimar a cabeça de dia. Aí o que eles dizem diante das provas, das dificuldades? Ah, lá no Egito, pelo menos, a gente tinha uma cama, tinha uma comida. Mentalidade escravo. Era um povo livre, com mentalidade escravo. Então, eu já era uma pessoa livre financeiramente, mas a minha mente estava escrava de crenças limitantes, a partir daquilo que eu ouvi, vi e senti. O que é que você tem, que você percebe, a partir do que nós já falamos ontem e hoje, que você está percebendo aí, que você está tendo algum comportamento similar ao que eu já apresentei aqui hoje? Fala aí, escreve aí no chat para mim, por favor. Essa semana eu vou convidar alguém para falar aqui, para falar ao vivo aqui comigo. Essas frases, elas formam crenças silenciosas. Dinheiro não dá em árvore, isso não é para gente. Tá? Isso é para rico, quem tem dinheiro é desonesto, rico não entra no céu, guardar dinheiro é mais seguro do que arriscar, né? Aquela famosa frase, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, sabe? Deixa eu contar uma coisa para vocês, vou contar que ele não tá aqui, tá? Meu marido não gostava de jeito nenhum que o dinheiro da gente ficasse nos bancos. Fala para mim aí no chat, quem conhece alguém assim? Meu esposo, quando eu casei, e a gente recebia o salário, na época a gente trabalhava na prefeitura, e nosso salário caía no banco. Gente, ele corria para tirar o dinheiro do banco, não podia ficar no banco. Ele tinha desespero com o banco, porque o banco ia comer o dinheiro, porque o banco era mau, o banco não prestava. Ele não queria relacionamento com o banco, ele não queria... Gente, era uma coisa de doido. Você conhece alguém assim? Fala para mim aí, se você conheceu ou se você foi assim. Então, vamos lá. Romanos 12:2, ele diz bem assim, não vos conformeis com este mundo, mas renovem a vossa... Conhece? A Pamela conhece, olha aí, gente. A Pamela conhece alguém assim. Agora, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, não se conformem com isso. Renovem a vossa mente, a sua mente ela precisa ser renovada. Aí nós ficamos presos a coisas que nós aprendemos, que foram ruins, que estão sendo ruins, que estão gerando resultados ruins, nós ficamos presos a isso. Mas Paulo está dizendo, renovem a sua mente, mudem esse pensamento,
Mudando o pensamento, você muda o sentimento, você muda agora a crença, você muda a ação, e mudando a ação, automaticamente você muda a crença. O que acontece? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram palavras que resultam, né? Tem resultados, e quando você faz isso, ela gerou uma crença. O que você anda pensando, sentindo e falando tem gerado crenças positivas ou negativas em si e nas pessoas à sua volta. Conformar é igual a assumir forma sem perceber. Vou repetir para você. Lembra que eu disse? Caneta e papel na mão, anota as frases que nós vamos falar durante essa semana e você vai fazendo assim as conexões aí do que você está vivendo com o seu dinheiro. Conformar é igual a assumir forma sem perceber. Você vai moldando, e você nem percebe. Quando você assusta, o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes, elas já foram formadas num molde que não é você, que não é seu. Ok? Bloco de número 4. Padrões que se repetem na vida adulta. Vou falar devagar, caso você deseje anotar. Vamos lá. Medo de falar, mesmo de faltar, mesmo tendo. Medo de faltar, mesmo tendo. Tem dinheiro, mas fica com medo de faltar. Tem comida na despensa, mas fica com medo de faltar. Tem roupa no guarda-roupa, mas tem medo de faltar. Aquele medo que não vai embora. Está sempre ali. 2. Dificuldade em prosperar sem culpa. Eu acabei de dar o exemplo. Tá? Eu tinha um salário, o dinheiro dava para comprar uma coisa nova, um perfume, mas eu me culpava de comprar até mesmo para mim. Era a minha necessidade básica, não era gasto supérfluo, era uma necessidade. Mas eu me culpava, me sentia... E quando comprava, eu me sentia muito culpada por isso. 3. Trabalhar muito e nunca desfrutar. Trabalhar muito e nunca desfrutar. Gente, eu quero só trazer para você que eu estou falando de um assunto que eu vivi. Hoje, eu vivo uma vida que eu sempre poderia ter vivido, mas que a escassez mental, a escassez na alma me impediram. Não foi ninguém, não foi uma pessoa lá fora, não foi a falta de dinheiro, foi a mentalidade escrava. Foi ela que me impediu de viver o extraordinário. Eu sempre conto isso assim, em 2018, situação muito drástica financeiramente, terrível. Então vamos lá, se você nunca passou por isso, parabéns para você, mas eu já passei por isso, o nome no SPC Serasa, tudo terrível. Tava assim, já assim, vou pôr seu nome no Serasa, entra na fila, se tiver espaço lá, coloca. E aí, eu fui para um treinamento, né? E eu fiz um treinamento na Febracis com a querida Margarida Lima, Margot Raal, querida, extraordinária essa mulher. E ela convidou para fazer um desafio. Gente, eu dei esse testemunho no Galeria das Vencedoras, primeira edição que aconteceu em Nova União, da nossa querida Josilene. E o que aconteceu? Eu dei esse testemunho, uma mulher linda, extraordinária, Wélica, ela pegou para si, tá bom? Então, por isso eu vou testemunhar sempre. E hoje ela vive um extraordinário, gente. Ela mora em Mato Grosso a partir desse testemunho, tá bom? E ela disse assim para mim, vamos lá. Escreva o seu maior sonho. E eu travei. Primeira coisa foi travar. Por que eu travei, gente? Porque eu não merecia realizar sonhos. Eu não merecia, porque o sonho tinha um custo, então eu não merecia. Certo? Sejam bem-vindos quem está chegando agora. Fica aqui comigo, nós já estamos quase indo para a finalização, como eu disse, 40 minutinhos, 45 minutos, nós já estamos finalizando essa live, e nós estamos falando ainda sobre a escassez não está no bolso, está na alma, ok? Agora eu quero contar para você rapidamente esse testemunho. E eu me lembro que ela disse assim, o seu sonho. Eu estava naquele treinamento, gente, eu fiz uma compra recorrente no cartão, porque eu não tinha limite. Mas eles foram sensacionais na minha vida e fizeram essa venda recorrente. Por isso eu estava lá. E ela disse assim, eu quero que você anote o seu sonho. Gente, sabe qual era o meu sonho? Você sabe qual era o meu sonho?
ir a Israel. Pelo amor de Deus, gente, eu não conhecia muito mal Porto Velho. Nunca tinha feito, sabe, algo grandioso. Viajei de avião por necessidade, não foi porque estava de férias. Não, necessidade. Tinha viajado uma única vez na vida para tirar férias, mas meu marido surtou durante as férias porque ele se sentia muito culpado. A gente estava de férias e ele se sentia culpado por não estar trabalhando. Então, ele também não se sentia merecedor e as nossas férias foram um pouquinho turbulenta por causa disso, tá? Nível de ansiedade, de estresse alto. Eu estou citando isso para vocês, se vocês identificarem que esses assuntos que eu estou falando, eu não peguei num livro, tá? Eu não peguei a história de alguém na internet. Eu estou falando do que eu e a minha família vivemos. A minha filha mais velha, muitas vezes, dormiu nos pés da minha mesa, trabalhando até 2, 3 horas da manhã. E nunca tínhamos dinheiro para nada. Sempre regrado, sempre faltando. Nunca sobrava, sempre faltava. Era terrível. E aí eu já senti aquela angústia, e ela olhou, e assim, que coisa linda, que ela olhou dentro do meu olho, gente, no meio do treinamento com 22 pessoas, eram 22 pessoas. Lembra quando eu falei das janelas da memória, que Augusto Cury fala? Pois é, eu me lembro exatamente isso, mês de agosto de 2018, 22 pessoas estavam na sala, e ela olhou para mim, olhou dentro dos meus olhos e disse, não é sobre dinheiro, Jaqueline, é sobre sonho. Eu só quero que você coloque aí o seu maior sonho, mais ousado. Finja que você é milionária. O que você realizaria? E eu peguei aquele papel e escrevi: ir a Israel, conhecer Jerusalém. Foi isso que eu escrevi. E ela disse: todos coloquem a data. Aquilo para mim foi um surto. Porque escrevi que eu queria conhecer Israel? Mas por uma data? É impossível, eu não tenho dinheiro nem para pagar o curso que eu estou fazendo, que era R$1.000 e poucos, eu vou ir a Israel, a Jerusalém? Impossível. E ela voltou e disse, gente, por favor, e eu quero uma data de curto prazo. Eu estou te dizendo a data para você entender o que é a mentalidade escrava. Era agosto de 2018. E ela disse uma projeção de curto prazo, no máximo aí 1 ano, não pode passar disso. E eu escrevi assim, ó. Ir a Israel e conhecer Jerusalém em novembro de 2019. Gente, eu achei esse papel outro dia mexendo nas minhas coisas, eu achei esse papel dobrado. Eu preciso encontrar dobrado e pôr num mural, pôr num quadro. E dobrei. E ela disse assim, agora, pronto. Respira fundo e se veja chegando nesse lugar, recebendo, e foi. E eu fiz essa visualização e guardei esse papel. Gente, em janeiro de 2019, eu cheguei em casa do culto, eu tinha ido à igreja, e quando eu cheguei do culto, querido pastor Roberto Carvalho estava na minha casa. Gente, o pastor Roberto Carvalho não costuma se hospedar nas casas, ou pelo menos não costumava, e ele se hospedou na minha casa naquele dia. E eles não foram à igreja, o pastor Marcos não foi, o pastor Roberto não foi, e eu cheguei. E o Marcos olhou para mim e disse assim, você ganhou uma passagem para Israel. Gente, eu quase infartei, eu quase morri, sabe? Porque eu ganhei. E eu falei bem assim, quando eu viajo? Em outubro. Falei, ok. E aí, quando falou outubro, deu aquela parada que eu falei, mas eu escrevi novembro. Aí eu pensei bem assim, tá, mas é um presente, eu pelo menos vou realizar o meu sonho, né? Tá tudo bem. E passados os dias eu peguei minhas coisas e eu abri e achei aquele papel, que era novembro. Então chegou o roteiro da viagem. E só eu que ia viajar. E eu disse pro meu esposo, mas você não vai? Ele, nós não temos dinheiro para mim, Jaqueline. O mesmo Deus que me deu para mim ir vai dar para você. Nós vamos viajar juntos. A fé já ficou, a mentalidade já começou aí a ter o filósofo disse assim que a mente que se abre, ela nunca mais volta ao mesmo tamanho, tá bom? Então, naquele momento eu falei, espera aí, você vai também. Vamos nós dois. Ele, Jaqueline, não posso. Vamos. E eu não vou contar essa parte porque é extensa, mas resumindo, quando chegou o roteiro da viagem, gente, eu saía realmente em outubro para essa viagem maravilhosa que nós fizemos Roma, fizemos Egito, Jordânia, Petra e então fomos para Jerusalém. Que dia eu pisei no Monte Escopos? No dia 2 de novembro de 2019. Isso me emociona e me alegra.
Eu quero deixar para você que eu não estou aqui falando de experiência de terceiros, eu estou falando da minha experiência com uma mentalidade escassa. Então, a minha escassez não estava no meu bolso, ela estava na minha mente. Gente, depois dessa viagem, sem dinheiro, quantas vezes eu mais meu marido dividimos o prato de comida, viajando Egito, Jerusalém, nós dividimos o prato de comida, porque nós não tínhamos dinheiro. Ele viajou comigo, tá? Mas isso aí é para um outro momento. E teve dia de eu falar assim, hoje eu não vou comer, porque a gente sabia que o dinheiro não ia dar, porque eram 16 dias e nós tínhamos certeza que o dinheiro não ia dar para a gente chegar até o fim da viagem se a gente comesse todos os dias. Mas era um sonho, tá? Não reclame, não murmure. Muitas coisas aconteceram durante a viagem. E eu disse para o meu marido assim, nós sentamos nós dois juntos, oramos juntos e dissemos assim, não importa o que aconteça, nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar, porque isso aqui é algo que vai mudar a nossa vida. E a Bíblia diz assim, que aquele que abençoa Israel, né? O Senhor falando a Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, durante toda essa viagem, 2019, eu passava orando e abençoando cada lugar que eu passava, desde o Egito até chegar de volta no Brasil, sabe? Diante das dificuldades, em silêncio, sem murmurar, sem reclamar. Ouvimos coisas bem desafiadoras, mas ficamos em silêncio. A partir de então, a nossa mentalidade mudou. Todos os anos, nós já fomos 3 vezes a Jerusalém. 3 vezes, gente. Você sabe o que é isso? Assim, já levamos os nossos filhos, já presenteamos pessoas com passagens a Israel. Eu tenho uma minha casa própria. Uma? Não. Eu tenho mais de uma. Mas o que tinha acontecido, gente? Nós crescemos financeiramente em 5 anos o que nós não tínhamos crescido em 15. Eu tenho 23 anos de casado. Nós crescemos em 5 anos o que nós não crescemos em 15 anos. Nós não aumentamos o salário. Naquele momento não houve aumento de contratos, não houve aumento nos valores que nós recebíamos. O que aumentou? A nossa capacidade de entender o que nós estávamos vivendo e quais eram as emoções que estavam regendo, direcionando as nossas decisões. Ficou claro para vocês agora que a escassez não está no bolso, mas está na alma? Eu posso citar aqui para vocês, mas hoje não é o dia, eu falei que seria rápido, 45 minutos vamos estar encerrando, faltam 3 minutos, nós vamos encerrar essa live. Então, hoje eu não vou trazer, mas eu tenho exemplos inúmeros de pessoas que mudaram a mentalidade e vivem hoje o extraordinário. O extraordinário de Deus vive exatamente o que João escreveu, capítulo 10, verso 10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância não é dinheiro jogando fora, não é sobre isso. É sobre liberdade de vida, de pensar, de falar e de viver conforme a vontade do Senhor. Sabe? É você saber que tem limites dentro de princípios que regem a nossa vida, mas que nos permitem ser livres, não sermos escravos do medo, não vivermos mais com medo do que pensam, do que falam, do que, sabe? Ter uma mentalidade nova, tendo uma mente renovada conforme de Romanos 12, 2. Então agora, eu quero que você observe isso. O que é que você tem tido? Medo de faltar ao mesmo tempo? Dificuldade em prosperar sem culpa? Trabalhar muito e nunca desfrutar? Ou sabotagem, quando algo começa a dar certo, você arruma uma doença, é um carro que quebra, é a moto, é a casa que dá problema, porque você tem que gastar aquele dinheiro. Isso não é azar, é padrão aprendido. Na minha planilha não existe reserva de emergência, porque se eu colocar emergência, ela tem que acontecer, eu coloco reserva de oportunidade. Agora eu sou livre, o dinheiro trabalha para mim. Se alguém ficou doente, eu tenho dinheiro para pagar. Agora lá não está escrito que aquele dinheiro é para remédio. Lá não está escrito que aquele dinheiro é para hospital. De jeito nenhum. Eu lá quero saber de hospital. Eu lá quero saber de mecânica, de oficina, de pneu furado. Eu não. Então, na minha planilha tem reserva de oportunidade. Reserva para ficar rica. Reserva para crescer. É isso que está escrito lá. Mas lembrou de novo, o dinheiro é de quem? O dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Se você vai gastar ele porque furou. Cara, se furou o pneu do carro, glória a Deus, pode furar, vai trocar. Troca, porque eu tenho dinheiro para isso.
Agora, eu não guardo dinheiro para isso, porque a minha mentalidade fica presa na dor. Ok? Fez sentido isso para vocês aí? Então, bora lá. Isso não é azar, é padrão aprendido. Nós vamos desaprender isso durante essa semana. Pegue papel e caneta, que agora é só para você. Comece a escrever aí agora. Isso é para você. 1. Lembre-se de uma situação da sua infância ou adolescência envolvendo o dinheiro. Eu quero que você se lembre agora e anote. Algo que te marcou negativamente. Lembre-se de uma situação da infância ou adolescência envolvendo o dinheiro. Escreva aí nesse papel. Ou no seu bloco de notas no celular, pode ser. Dois, o que você viu? 3, o que você ouviu nesse momento? Lembre-se de uma situação da sua infância ou adolescência envolvendo dinheiro. Lembrou? Escreva aí. O que você viu? O que você ouviu? E agora, eu não quero que você responda logicamente. Eu quero que você responda conforme a sua lembrança. O que você aprendeu sem ninguém explicar? Você viu uma situação, você ouviu algo no meio dessa situação e você aprendeu algo sem que ninguém explicasse. Lembra que eu falei? Pensamentos são gerados a partir de percepções de uma situação? Então vamos lá. Escreva aí o que você aprendeu sem que ninguém explicasse nada para você. Hoje não é para você acusar ninguém. É só para você compreender. Ok? É para você compreender. Eu espero que cada exemplo que eu trouxe para você nessa noite tenha trazido um gatilho de consciência, de entendimento. Porque quando você entende onde você aprendeu, você começa a perceber o que precisa ser ressignificado. Vamos lá? Quando você entende onde aprendeu, você começa a perceber o que precisa ser ressignificado. Então, agora é o seguinte, amanhã nós vamos falar sobre algo ainda mais profundo. Como feridas não tratadas se transformam em crenças que governam decisões financeiras. Como feridas não tratadas se transformam em crenças que governam decisões financeiras. Ok? Ficou claro? Você que tomou nota, você que escreveu, traga suas anotações amanhã, vamos continuar gerando consciência e eu vou dizer para você, quando nós terminarmos essa semana, você já não vai estar mais lidando com dinheiro da mesma maneira que você iniciou essa semana, ok? É para isso que nós estamos aqui. Então, eu quero que você declare hoje comigo, faça a sua declaração para nós encerrarmos essa live. Eu escolho entender minha história para transformar meu futuro. Se você traz para você, escreve aí para mim, escreve. Gente, movimento, deixa eu explicar para vocês. Eu preciso fazer um movimento, eu preciso alcançar mais gente no YouTube. Porém, o YouTube disse para mim que eu só consigo fazer isso se eu atingir 1.000 inscritos. Eu preciso atingir 1.000 inscritos. Vocês podem me ajudar? Eu posso ajudar muito mais pessoas, sem cobrar nada, tá aqui é gratuito, mas eu preciso do seu apoio e da sua ajuda. Então, quanto mais você escreve, quanto mais você manda um aviãozinho, quanto mais você curte, comenta e compartilha, em mais pessoas vai chegar esse conteúdo e nós vamos poder fazer muito mais por cada um de nós. Porque enquanto eu falo, eu também aprendo, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Então, vamos lá? Eu escolho entender minha história para transformar o meu futuro.
Escreve aí, escreve no chat, escreve, curte, compartilha. Gente, no Instagram, essa live não vai ficar salva, como eu disse a vocês, ela estará salva apenas no YouTube, MFC Mulher Fora do Comum. Eu espero você amanhã, às 22h15, para mais uma live, continuando com o tema A escassez não está no bolso, está na alma. Que o Senhor abençoe a sua noite, que você tenha uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de refrigério, que a sua sua quarta-feira seja extraordinária, excepcional, de muita conquista e de vitória. É isso que eu espero, é isso aí, eu escolho entender minha história para transformar meu futuro. Até amanhã. Grande beijo para vocês que estiverem aqui no YouTube, vocês que estiverem no Instagram, gratidão por sua audiência, por me apoiar e estarem comigo, e eu estarei aqui para vocês. Se ficou alguma dúvida, manda no direct, que amanhã eu respondo vocês. Grande beijo.